Oi, oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Um erro que a maioria dos pais cometem, mas só vão identificar tarde demais. Então este é o quadro Enquanto Há Tempo. Vamos lá, direto ao assunto. Primeiramente, eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus te desse a oportunidade de você voltar para o dia em que seu filho nasceu, de lá para cá, você teria feito algo diferente? Você brincaria mais, abraçaria mais, passava mais tempo de qualidade com seu filho ou filha? Deixaria o celular um pouco mais de lado, abraçaria mais, diria mais eu te amo? Alguma dessas coisas você faria diferente? O que acontece é que a maioria dos pais, eles só percebem que esses momentos e essas atitudes são importantes depois que o tempo já passou e que não tem mais como voltar atrás. Hoje eu estou gravando esse vídeo, inclusive, sem os meus filhos em casa. Os dois estão viajando com o pai na praia porque eu estou com conjuntivite. Dá pra ver aqui no olho, né? E nesses dias eu parei pra refletir o quão atarefada eu estou e o quanto que isso tem influenciado na vida dos meus filhos. Tempo de qualidade é uma das minhas linguagens de amor. Eu amo tempo de qualidade. Eu amo quem dedica tempo pra ficar comigo. Eu amo ter tempo de qualidade com os meus filhos, meu marido e minha família. Mas quando eu digo tempo de qualidade, não precisa sair de casa, não precisa fazer algo muito mirabolante. É ter tempo ali sem celular, sem distração, só você, a pessoa, só você e as pessoas, tá? E eu parei pra refletir nesse tempo que eu estive sozinha, o quanto que a gente perde tempos valiosos com pessoas que a gente ama por coisas fúteis e bestas que a gente acha que no momento é algo dispensável. E sabe o que eu escuto dos pais, da maioria dos adolescentes hoje em dia, que nem sabe como é que a criança cresceu tão rápido, não sabe, não compreendem por que a infância passou ali tão rápido e eles não desfrutaram do tempo que deveriam ter desfrutado com os seus filhos. E aqui entra um erro que quase todo pai comete: achar que tem tempo suficiente para estar mais perto com os filhos. Ah, depois que terminar esse projeto. Ah, depois que eu terminar de limpar a casa. Ah, depois que eu sair do trabalho. Ah, depois que as contas melhorarem. Ah, depois que eu descansar. Mas deixa eu te falar algo muito sério aqui. A infância dos nossos filhos não espera a nossa agenda super lotada. Enquanto nós estamos sobrecarregados, cansados, indispostos todos os dias, apenas sobrevivendo, a infância dos nossos filhos tem passado diante dos nossos olhos. E talvez esse seja o maior dos nossos erros. Porque nós sabemos que isso não é falta de amor, nós amamos demais. É acreditar no amanhã, que ele vai sim funcionar. E com esse corre-corre, a gente tem terceirizado a nossa responsabilidade enquanto pai cristão. Como é isso? Deixando os nossos filhos demais em excesso de telas, de televisão, de celular, e eles estão sendo discipulados todo santo dia. E sabe o que tem acontecido? O mundo está discipulando os nossos filhos. O que é o mundo, Carol? As coisas que nós temos terceirizado a nossa presença e colocado na frente da tela, de um celular, de algo que a gente acha que vai deixá-los quietos por algum momento, até a gente fazer aquilo que não podemos deixar de fazer. E tem uma pergunta que me fez pensar e refletir algo melhor a respeito da minha maternidade. Isso eu estou falando de Carol, do meu ponto de vista enquanto mãe cristã. Quem está discipulando meu filho? Quem são? Quais são os métodos que os meus filhos estão tendo acesso? Pois se eu não discipulá-los, alguém vai discipulá-los por mim. Pode ser o celular, a televisão, a música do momento, o jogo que está em alta. Alguém, em algum momento, vai investir na vida dos meus filhos. E eu? Tenho me policiado com relação a isso, tenho me preocupado com relação a isso. Mas se eu me preocupo, se eu entendo, se eu compreendo, eu tenho feito algo para poder mudar essa realidade? Deixa eu lhe falar uma coisa. O mundo investe em entretenimento. É algo que está em alta. E o coração dos nossos filhos anseiam por algo, por movimento, por atenção. Mas o que Deus realmente espera de nós, enquanto pais cristãos, que Ele nos confiou uma família em nossas mãos para fazermos o melhor e dedicarmos à nossa missão de vida, de fé. Isso também me fez refletir e pensar sobre o que Deus espera de mim, o que Deus espera dos pais cristãos, o que Ele deixou escrito para que nós possamos nos basear na boa, perfeita e agradável vontade dele. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O que a Bíblia está dizendo? Que nós pais devemos internalizar os mandamentos do Senhor e ensinar essa verdade aos nossos filhos. Essa é a nossa principal missão enquanto pais. Se você tem filho ou filha e você acredita no Deus Todo-Poderoso, então essa missão também é sua. E eu preciso deixar bem claro aqui que eu não estou falando de religião, tá? Estou falando de ensino diário da palavra de Deus, do amor de Deus, relacionamento íntimo com Deus, mas não algo que seja oprimido, opressor ou imposto. Algo natural, diário, dia a dia ali, só você, seus filhos e Deus. E dentre esses momentos eu sugiro algumas coisas. O devocional 10 minutos com Deus, que inclusive tá aqui no link da bio. Se você quiser conhecer mais, também tem um vídeo no canal que fala sobre isso.
Mas dentro dessas rotinas, além do devocional, na sua caminhada com seu filho, você pode estar falando da beleza, da natureza, de tudo aquilo que o Senhor criou e nos deixou. Ao deitar, uma oração simples; ao acordar, outra oração simples; nos momentos de refeição, fazer sempre orações simples no dia a dia, para que a criança compreenda que ela não precisa ter um momento ali na agenda, no calendário específico para poder falar com Deus, mas ela pode falar no decorrer do dia a dia. E mais do que você falar, é você viver. A criança precisa viver para ela poder compreender melhor. E aqui, irmãos, eu vou deixar algo muito claro para vocês. Deus não te pede uma casa perfeita, uma maternidade perfeita. Ele não te pede pais perfeitos. E nem precisa se preocupar que você não precisa montar uma estrutura de um culto infantil todos os dias. É quase impossível. Parabéns para quem consegue. Mas a maioria dos pais, assim como eu, tem uma rotina extremamente intensa. E na maioria das vezes pode até começar a fazer algo perfeito, mas não consegue ter constância. E é muito mais eficaz ter a constância de poucos momentos ali fazendo o que é certo, do que fazer uma vez a cada mês, certo? Outro texto que me chama muita atenção na Bíblia é Salmos 127:3, que nos diz: os filhos são herança do Senhor. E gostaria de deixar bem claro, herança aqui não está querendo falar sobre propriedade, né? Está falando sobre algo que nós devemos ter cuidado, amor, carinho, zelo. Um presente precioso que o Senhor nos confiou para termos. E olha, eu não vim aqui nesse vídeo te trazer uma culpa, mas eu vim aqui te despertar. Assim como o Senhor me despertou e me incomodou enquanto mãe, mudar algumas realidades, algumas rotinas, algumas coisas que nós vivenciamos dentro do nosso lar, da nossa casa, para algo enquanto há tempo. E olha só, não deixa que o medo te paralise ou que você acha que já perdeu tempo demais. Todos nós erramos, todos nós perdemos tempo, sempre coisas fúteis no mundo, mas esse vídeo veio aqui para destravar esse momento na sua vida. Porque o seu filho ainda está ao seu lado. Então, tem tempo de fazer diferente. E você tem tempo, inclusive, de fazer coisas simples, como pedir perdão, dar um abraço, dar um beijo, dar cheiro, assistir televisão juntos, pega lá, tira 5 minutos, se é algo que seu filho gosta de fazer, assista com ele. Mas esteja ali com ele, só com ele. Deixa o celular de lado, para ele sentir a sua presença. Converse sobre algo que ele está assistindo. Que é algo muito sério. Às vezes você pensa que você precisa fazer algo mirabolante, mas não, é algo simples, é orar, coisa de 2 minutos, porque a criança também não vai ficar ali, né? Você fazer uma oração de 15 minutos, o menino já foi com Deus. Não adianta. Vamos algumas estratégias simples, como orar, brincar, ler histórias bíblicas, troque os contos clássicos pela palavra do Senhor, semeie sementes eternas no coração dos seus filhos. Tire tempo de qualidade, como colorir, que é algo que eu amo fazer, extremamente relaxante, terapêutico, e as crianças adoram. Deixa eu te falar uma coisa. Quando seus filhos crescerem, eles vão ter, sim, memórias da infância. Talvez até se lembrem da marca de roupa que usaram, do brinquedo mais caro que você deu. Mas eu tenho certeza absoluta, enquanto mãe, educadora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, educadora parental, entre as outras mais especialidades que eu tenho buscado conhecimento na área da educação, eles vão se importar muito mais e vão se lembrar muito mais do tempo de qualidade que tiveram com seus pais. E esses momentos vão ficar internalizados dentro dos corações de seus filhos. O tempo de oração, o tempo que você tinha para falar da palavra de Deus, o tempo que você tinha para abraçar e poder incentivar, trabalhar o caráter, trabalhar ali também a afirmação, palavras de afirmação, que você o ama, que você acredita no potencial dos seus filhos. Tudo isso tem um valor que vocês não têm dimensão do tamanho. E se tem uma mensagem que eu gostaria que ficasse marcada dentro do seu coração hoje, a infância passa, o tempo passa, mas o legado fica para sempre. Então, ame, abrace, ore, converse, tenha tempo de qualidade com o seu filho, discipule enquanto há tempo. E se este vídeo falou ao seu coração em algum momento, teve alguma palavra-chave, teve algo que o Senhor incomodou você aí, enquanto mãe ou pai cristão que estava assistindo esse vídeo, coloque aqui nos comentários para eu poder ver se eu cumpri o objetivo que o Senhor colocou no meu coração aqui também. E caso você tenha interesse em assistir mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, compartilhe com uma mãe ou um pai que você acredita que deveria também se sensibilizar e compreender essas verdades aqui ditas. E eu tenho certeza que você tem potencial para construir um legado de fé dentro da sua própria casa. Não terceirize essa responsabilidade, nem mesmo ao Ministério Infantil da sua igreja. A missão é sua e você pode estar cumprindo com esse chamado enquanto é tempo. Beijo, fiquem com Deus.